Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Mais uma aplicação sobre as leis da refração da luz, sobre ângulo limite, reflexão total. Essa aqui a gente vai tratar somente da refração. É sobre o nascer e o pôr do sol. Lembra que o Sol ele nasce no leste e ele termina o seu ciclo, onde ele aparece no oeste. O pôr do Sol é no oeste. Sim, filho, o que é que isso tem a ver? Bom, devido à refração que a luz sofre, você vai perceber aqui que os dias eles terão uma duração mais longas. Como assim? Vamos lá. Está aqui o nosso planeta, desenhei com as dimensões maiores que o Sol, esse carinha vermelho aí é o Sol, para que eu consiga desenhar bem, para que você compreenda. E aí é o movimento aparente que o Sol tem em relação à Terra, devido à rotação e translação que a Terra exerce. E aí, especificamente sobre a rotação, o Sol ele ocupa posições diferentes no nascer e no seu pôr do Sol. Um detalhe que você tem que observar aqui é o seguinte, como aqui eu estou me referindo à parte interna do planeta, é a atmosfera, é o ar. E comparando o ar com o meio externo à Terra, que é o vácuo espacial, onde você não tem matéria, o vácuo será o meio menos refringente. Lembre que o vácuo não oferece dificuldade nenhuma para a luz se propagar. Então, na parte externa, que é o vácuo espacial, é menos refringente. E na parte interna, que é a atmosfera, será o meio mais refringente. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Está aqui a posição do Sol. Imagine que isso aí seja aproximadamente 6 da manhã. E 6 da manhã, se não houvesse refração da luz, o fenômeno óptico da refração, ou ondulatório, como você queira chamar, a luz do Sol ia fazer isso aqui. Ó. Como ele está nessa posição, a luz chegaria aqui, atravessaria o planeta Terra, não sofreria desvio nenhum, e aí você não conseguiria enxergar a luz do Sol ou enxergar o Sol. Estaria ainda escuro 6 da manhã. Que bom que tem refração, né? Para poder o Sol aparecer mais cedo. Como assim, professor? Olha, 6 da matina, nesse horário aqui, o Sol ainda está nessa posição. Se não houvesse refração, a luz faria isso. Não atingiria os seus olhos. Mas como tem refração, vem cá comigo. Olha só. Pegue aqui um raio de luz que vem do Sol. Para que você enxergue o Sol, ou para que a luz chegue até os seus olhos, né? O Sol tem que aparecer para você, o dia tem que estar iluminado, digamos assim, né? Observe o ângulo de incidência. É esse aqui, ó. Já desenhei previamente a minha reta normal, entendendo que a Terra é uma esfera perfeita, né? Claro, passando pelo centro da circunferência, a nossa reta normal, aquela propriedadezinha da geometria plana que você já sabe, né? Você desenha aqui uma circunferência, o diâmetro desta circunferência, ele é perpendicular a uma reta tangente, ou seja, a reta normal, ela sempre vai passar pelo centro da circunferência, foi o que a gente fez, o raio de luz incidiu aqui, está aqui a nossa reta normal. Aí use a lei de Esner-Descartes. Se o meio externo, que é o vácuo, é um meio menos refringente, ao contrário, o ângulo de incidência deve ser maior. Se o ar, que é a parte interna, a atmosfera, é um meio mais refringente, ao contrário, o ângulo de refração tem que ser menor. E se o ângulo de refração é menor, o raio vai se aproximar da reta normal. Observe o que vai acontecer com a luz aqui, ó. Ela vai desviar, se aproximando da reta normal. E aí, note que esse ângulozinho aqui de refração, ele é menor do que o ângulo de incidência. Deixa eu melhorar aqui, que ficou torto. Aqui, ó. Agora melhorou. Esse ângulozinho aqui, ó, de refração, note que ele é inferior ao ângulo de incidência. Esse aqui é o I, o ângulo de incidência, esse aqui é o R, menorzinho, ângulo de refração. Respeitando a lei de Esner-Descartes. Observe, meio menos, ângulo de incidência maior. Meio mais aqui a atmosfera, ângulo de refração menor. Tá, fio? E esse raio de luz vai atingir o quê? Os seus olhos. Lindos, maravilhosos. Olha aqui, ó.
Imagine que aqui são seus olhinhos, tá aqui o observador, que vai receber essa informação. Ou seja, esse observador, ele já está enxergando a luz do sol, já está vendo o sol, já está claro o dia às 6 da manhã. Porém, onde ele está vendo o sol, não é a posição real que o sol se encontra. A posição real que o sol se encontra é essa aqui, filhinho, ó, que é uma posição mais baixa. Virtualmente, ele vai pensar, o seu cérebro engana. Deixa eu tracejar aqui para vocês, ó. Ele vai ver o sol nesta posição aqui acima, ó. Essa posição aqui é a posição que ele, na verdade, enxerga o sol, é a imagem do sol isso aqui, né? Que, por sua vez, é uma imagem virtual. O sol que a gente está vendo não é a posição real que ele está. O sol, na verdade, está nessa posição aqui embaixo, ó. Ou seja, o sol, ele antecipa a sua chegada. 6 da manhã, eu repito, você não estaria vendo o sol se não houvesse refração, porque a luz faria isso, ó. Não atingiria os seus olhos que estão nessa posição aqui na Terra. Você enxerga, você pensa assim, o sol nessa posição aqui mais acima. Então, o sol, note que ele antecipou a sua chegada. Ele fez um movimento aparente desse jeito aqui, ó. Você está vendo aí? Ou seja, se não houvesse refração, vamos imaginar que o sol levaria para chegar nessa posição, sei lá, 1 hora. E aí, na verdade, se não houvesse refração, você só iria enxergar o sol às 7 da manhã. Mas você consegue enxergar o sol às 6. Então, peraí, pessoal, se era para ele ter entrado às 7, se não houvesse refração, e ele entrou às 6, é porque ele antecipou a sua chegada. O sol nasceu mais cedo. Sacou? Mais uma vez, ó, se não houvesse refração, você dessa posição aqui que você está morando, você reside, só enxergaria o sol quando ele estivesse aqui. E ele demoraria para chegar aqui, vamos imaginar, em 1 hora. Então ele antecipou a sua entrada, porque às 6 da manhã não era para ele estar sendo visto. Ele foi ousado, ele chegou mais cedo. É aquele cara que quando você marca a sua festinha ali, 9 horas, aí o cara vai e chega às 18. Ou seja, ele antecipou a chegada, né? Ele chegou mais cedo. O sol nasceu mais cedo. Olha aqui, ó. Ele nasce mais cedo. Muito bem. Ô filho, com relação ao pôr do sol, como é que funciona? Análogo ao nascer. Vamos ver como é o pôr? Imagine que o pôr do sol, ele se encontra na realidade nessa posição. Essa posição aqui, ó, é a posição real que ele se encontra. Vamos imaginar que isso aí seja, sei lá, 18 horas, vamos colocar assim, que é aproximadamente o horário do pôr do sol, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a depender de onde você mora, mas vamos imaginar aí às 18 horas o pôr do sol. Muito bem, 18 horas já era para você não estar vendo mais o sol, já era para estar já ter escurecido, topado, você não estava vendo mais nada, tudo escuro, breu. Só que aí, ó, se isso acontecesse, a luz do sol faria isso. Ela não sofreria desvio e não atingiria os seus olhos. E aí, professor, vamos desenhar? Pegue um raio de luz vindo do sol, incidindo nesse ponto aqui. Esse aqui é o seu ângulo de incidência. Faz o mesmo esquema. Externamente no vácuo, o meio é menos. Ao contrário, esse ângulo aqui é maior. Internamente, que é o ar, é um meio mais refrigerante, a atmosfera. Ao contrário, o ângulo de refração tem que ser menor. Então imagina aqui a luz, ó, sofrendo um determinado desvio. Também eu exagerei muito aqui, deixa eu só aumentar o ângulo de refração um pouquinho. A luz sofreria um desvio desse jeito. Esse aqui é o nosso ângulo de refração. Veja que ele é menor do que o ângulo de incidência, respeitando a lei de Descartes, meio mais, ângulo menor, meio menos, ângulo maior. E esse raio, professor, vai atingir o quê? Os seus lindos olhos. Olha aqui o observador. E aí, onde é que o observador vai enxergar a imagem virtual do Sol? Você traceja aqui, filhinho, ó. Traceja. E aí, mais ou menos por aqui, ó, você terá a imagem virtual do Sol. Aí
Aí você percebe que às 18 horas ainda tem luz. Então perceba que ele prorroga o seu pôr, ele demora para ir embora da festa. 18 horas já era para ele ter ido embora. Aí ele retorna aqui, ó. Ele faz esse, só eu estou aqui para comer o restinho do bolo, viu? Ele volta para a festa, percebeu? 18 horas, ó, retornou. E aí, na verdade, ele só vai voltar para essa posição aqui às 19 horas, vamos imaginar. No final das contas, ele acabou nascendo às 6 horas, porque 6 horas já era para você ainda estar tudo escuro aqui, e ele antecipou a sua entrada, e o pôr do sol, se ele ainda tivesse essa posição aqui, já era para ele ter desaparecido há tempos, ó. Então, ele prorroga o final, o pôr do sol é prorrogado. Perceba que ele volta para a festa e ainda fica aparecendo aqui, ó. Então o pôr do sol é prorrogado. Se era para ser às 18, vai ser agora às 19, vamos imaginar assim. Compreendeu a ideia? O nascer do sol ocorre mais cedo, ele antecipa a sua entrada, ele vai para uma posição mais acima e você começa a enxergá-lo, e o pôr do sol é prorrogado. Era para ele sumir às 18, ele retorna, digamos assim, e só vai sumir lá para as 19 horas, tá? A depender do local que você se encontra, é claro. Então, ele põe-se mais tarde. Com isso, você percebe que os dias terão uma duração mais longa, porque repare, se ele nasce mais cedo, a festinha era para ter iniciado às 18 horas, tá? Aí o cara vai e chega às 17. A festinha era para ter acabado às 21, ele retorna para a festa e só termina a festinha às 22. Ou seja, a festa para essa pessoa tem uma duração mais longa. Estava marcado para 18. O cara chega a 17, uma hora antes. Estava marcado para encerrar 21. O cara só sai 22, ele passou 2 horas a mais na festa. Antecipou 1 hora a entrada e prorrogou 1 hora a saída. É o nascer e o pôr do sol. Ele antecipa a sua chegada, ele nasce mais cedo do que na realidade era para nascer e ele prorroga a sua saída. Então os dias terão uma duração mais longa. Fique atento no seguinte detalhe. Se a questão porventura perguntar assim, meu filho, se não existisse atmosfera, como é que seria o nascer e o pôr do sol? Aí você inverteria. Porque se não houvesse atmosfera, ele não nasceria mais cedo e não ia terminar o seu ciclo mais tarde. Você ia dizer que o sol nasceria mais tarde e ia terminar o seu ciclo mais cedo. Então o dia teria uma duração mais curta. Vamos imaginar que ele nascesse ali às 7 da manhã somente e terminasse o ciclo aqui às 17 horas. Então teria uma duração mais curta, passaria aí 10 horas. E de 6 às 18 ele consegue passar 12 horas. Tem uma duração mais longa, tá? Então com a atmosfera, nasce mais cedo, põe-se mais tarde. Sem atmosfera, nasce mais tarde, põe-se mais cedo. Os dias teriam uma duração mais curta se não houvesse atmosfera. Mas a realidade nossa é essa. Os dias conseguem ter uma duração mais longa devido à refração da luz que ocorre se aproximando da reta normal e possibilita que você consiga enxergar a luz do sol mais cedo no seu nascer e um pouco mais prorroga mais tarde na hora que ele termina o ciclo.